Você sabe o que é, ou pelo menos já ouviu falar no cinturão de aço francês? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito nós vamos falar sobre o sistema Vauban. Mas antes, é fundamental conhecer um pouco da história e da trajetória de vida desse personagem que personifica esse sistema defensivo, bem como seus feitos e por que ele ficou conhecido como o Marechal da França. Sébastien Lepres Vauban nasceu em Morvan, na França, no dia 15 de maio de 1633. Foi um eminente militar, conselheiro e homem de confiança do rei francês Luís XIV, o Rei Sol. Começou sua carreira militar aos 17 anos e aos 22 anos se tornou engenheiro militar de fortificação. Desde o início da sua trajetória como militar, Vauban já demonstrava um amplo conhecimento sobre a arquitetura militar e ao longo do tempo, devido à sua atuação, foi aperfeiçoando essas técnicas e desenvolvendo um novo conceito na construção de fortalezas. O aperfeiçoamento das técnicas defensivas e o aprimoramento na construção da cortina de fortificações previa inserir elementos construtivos que possibilitavam um amplo ataque e uma defesa quase que total da unidade fortificada a partir de um único ponto. Vauban fortificou muitas cidadelas francesas e também participou de inúmeros conflitos, e foi essa sequência de vitórias que fez com que o rei Luís XIV observasse o desempenho de Vauban e o nomeasse como comissário de fortificações no ano de 1678. Vauban construiu ou reformou mais de 150 unidades fortificadas, todas elas carregando a marca construtiva desse importante engenheiro militar. Sébastien Lepres faleceu em 1707 na cidade de Paris, mas a partir de seu legado construtivo chamado Estilo Vauban, foram desenhadas e construídas centenas de fortes e fortalezas espalhados pelo mundo. É importante frisar que o desenvolvimento dessa técnica defensiva, aprimorada por Vauban, deve estar associada ao próprio desenvolvimento da evolução tecnológica da própria guerra. E iniciando esse raciocínio a partir da Idade Média, nós temos como principal unidade defensiva o castelo medieval. Esse modelo de unidade construtiva seria suficiente para deter qualquer ataque feito a partir do lançamento de projéteis por meio de tração, conhecido arco e flecha. Porém, a inclusão da pólvora e da artilharia na guerra muda completamente esse panorama. Já no século XV, os castelos diminuíram de tamanho e passaram a contar com paredes mais grossas, mais largas, feitas com tijolos suficientes para conter uma descarga de uma artilharia mais pesada. Além disso, esses fortes também passaram a incorporar a própria artilharia na própria cortina, ou seja, a defesa também era feita através do contra-ataque. As ditas esquinas das unidades construtivas passaram a ser mais arredondadas, ao invés de ter ângulos proeminentes. Isso serviria para diminuir o dano quando fossem alvejadas em um ataque. E essas transformações ditaram como deveriam ser feitas as construções abaluartadas no sistema ou no estilo italiano. Desde então, a técnica de construção de fortaleza foi se aprimorando cada vez mais, e já no século XVII, duas escolas europeias se destacaram. Uma delas é a escola flamenga, com um traçado simétrico, plantas em estrela, extremamente regulares no terreno, contando com muitos fossos e um número consideravelmente menor de elementos construtivos. Isso porque ela estava associada às condições geográficas dos Países Baixos. Já outra escola que se destacou foi justamente a escola francesa. Para os franceses, especialmente durante o governo de Luís XIV, a guerra era extremamente importante e encarada a partir da possibilidade de atacar, resistir e contra-atacar. Vauban era muito versátil e, diferentemente dos italianos e dos flamengos, ele conseguiu criar uma tecnologia para construir fortalezas poligonais, tanto em terrenos planos quanto terrenos acidentados. A partir da Praça Forte, Vauban traçava paralelas que acabavam se transformando em trincheiras interiores, fossos e praças de armas. Nas construções de Vauban,
era muito comum a utilização de revelinhos e tenalhas, sempre à disposição de um baluarte destacado em um dos diversos pontos de ataque da fortaleza. Outra característica do estilo Vauban eram 2 ou mais linhas de defesa que atuavam diretamente com pequenas torres abaluartadas e parapeitos, onde os defensores poderiam atacar qualquer oponente, já que eles estavam defendidos pela própria estrutura da fortificação. Outra marca do estilo Vauban era a quase inexistência de pontos cegos, o que potencializava a defesa da estrutura e a resistência da tropa, promovendo um contra-ataque quase que infalível na maioria das vezes. Sébastien Le Prince Vauban deixou um legado incontestável sobre a construção de fortalezas pelo mundo. A influência de sua obra é perceptível quando analisamos fortalezas distribuídas pelo mundo, seja no continente africano, no continente americano ou no continente asiático. Sua influência e seu legado também deve ser destacado como militar ao lado do rei Luís XIV, na Constituição da França, como um importante Estado moderno. Um Estado que influenciou diretamente toda a história ocidental. Vauban foi tão importante nesse período da história que o seu legado construtivo foi nominado como o Cinturão de Aço Francês, o que permitiu que a França se tornasse esse Estado tão poderoso, tão influente neste período da história. E você, depois de assistir esse vídeo, se recorda de alguma fortificação que você visitou ou que você já estudou que tem essas características do estilo Vauban? O Brasil é repleto de fortificações de norte a sul, no interior, no litoral. As fortificações fazem parte da nossa paisagem histórica e muitas delas foram construídas ou foram reformadas a partir desse estilo proposto por Vauban. Nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Um tema que está presente em quase todos os estados do Brasil, mas que com certeza em todas as regiões e que faz parte da nossa história. Então, como sugestão de leitura, deixo aqui uma obra extremamente importante, que é Arquitetura Militar, um panorama histórico a partir do Porto de Santos. Uma obra do Vitor Hugo Mori, do Carlos Cerqueira e do professor Adler Homero. Eu tenho certeza que a leitura de uma obra como essa vai aguçar o seu sentido para observar mais as fortalezas, os fortes e as unidades fortificadas que você venha conhecer em uma viagem, um estudo, enfim. Tenho convicção que esse é um assunto muito caro para a história e que deve ser mais bem explorado. Então, se você gostou do vídeo, recomenda para um amigo, professor, colega, para alguém que visita fortificações, que gosta desse assunto. E se você acha pertinente, compartilha nas redes sociais também, porque esse é um assunto que precisa ser mais bem estudado, precisa ser mais bem debatido, para que nós tenhamos um olhar panorâmico sobre o legado de Vauban, por exemplo, na constituição do nosso patrimônio histórico. Então, muito obrigado se você assistiu até aqui e semana que vem volto com um novo vídeo. Beleza? Valeu!